Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandali, o ânimo do Podemos para unidade em torno de um só candidato do bloco de partidos do centro. A entrevista foi gravada. Entrevisto a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, deputada, tem um assunto aí que no Brasil se comenta até hoje, que foi aquele vai e vem das decisões judiciais que envolveram aquele pedido de habeas corpus para a libertação de Lula. Eu tenho perguntado invariavelmente aos políticos que vêm aqui que visão que tem de toda aquela confusão que acabou resultando na decisão do Superior Tribunal de Justiça de que Lula deve permanecer preso. Como vocês no Podemos entenderam? Aquilo foi uma ação estratégica pela indignação que no PT e aliados de Lula que eles têm, ou foi um ato político para reverberar nesses poucos meses antes das eleições? Como é que vocês avaliaram? Como você disse nessa última parte, na verdade a justiça precisa ser cumprida e aquilo foi uma ação premeditada. Sabiam que ia cair naquele desembargador no momento de recesso do judiciário, um desembargador que foi 20 anos filiado ao PT. Eu acho que foi gerou para o cidadão que está muito confiante da justiça no Brasil, que está sendo passado a limpo, uma desconfiança. Isso é muito ruim na segurança jurídica, gera um precedente péssimo para o país e uma irresponsabilidade de um magistrado. Uma decisão colegiada, ele sabia que aquilo era um ato arbitrário. E para o Lula? Lula sai fortalecido ou sai politicamente enfraquecido de toda aquela confusão? Eu nem trato o Lula como candidato, né? Hoje ele é réu, está na cadeia e eu acredito que só embaraça ainda mais o processo eleitoral e gera um desconforto, uma insegurança para o eleitor cada vez maior. Um ato de irresponsabilidade. Bom, o candidato à presidência do seu partido, Álvaro Dias, ele que, por sinal, já esteve conosco, aqui. Tanto no Jornal da Gazeta como no programa Hora do Voto. Bom, Álvaro Dias se reuniu com Fernando Henrique Cardoso e lideranças do chamado Centro Democrático e Reformista. Foi esse o nome que eles deram ao conjunto de partidos que está preocupado com a pulverização, com um número grande de candidatos de partidos que têm semelhanças do ponto de vista da ideologia. E eles querem uma união desses partidos, uma espécie de frente para escolher um nome que os represente e com chance de vitória, é claro. Agora, eu quero saber o seguinte, se no Podemos vocês refletem sobre isso e têm a abertura para, inclusive, se necessário for, com essa finalidade de unidade, Álvaro Dias abrir mão da candidatura dele já no primeiro turno. Olha, só abriria mão se fosse possível a viabilidade de um candidato do centro diferente dele, o que nós não enxergamos no momento. A última pesquisa, inclusive encomendada pelo próprio DEM, mostra uma rejeição do PSDB de 62%. A rejeição, dificilmente você reverte no processo eleitoral, você reverte intenção de voto. Intenção de voto você pode sair de 40 para 10, mas a rejeição, aquele cidadão que fala eu não voto no PSDB de jeito nenhum, isso é difícil de reverter. Então uma rejeição de 62%, a maior de todos os candidatos, inviabiliza uma candidatura do PSDB no nosso ponto de vista. É muito mais difícil. O Álvaro Dias hoje, ele está empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi candidato à presidência da República já, e ele é desconhecido. Então ele é o candidato que tem o maior potencial de crescimento de todos os candidatos do centro. Mesmo com pouco tempo na TV? Mesmo com pouco tempo da TV. O que a pesquisa mostra, a Quali mostra, é o potencial de crescimento do candidato. Então, o Álvaro hoje, dentre as características do que o eleitor espera para um próximo presidente, experiência administrativa, experiência política, a pesquisa mostra que o eleitor não quer o outsider, ele quer alguém experiente, mas honesto, limpo, sem processo. E esse é o Álvaro Dias. Então, eu acho que o centro estaria sendo muito irresponsável de concentrar esforços num candidato que tem uma inviabilidade eleitoral pela rejeição, quando existe uma possibilidade real
de um candidato de centro ocupar e chegar ao segundo turno evitando os extremos, né? Bom, agora uma questão delicada. A Folha de São Paulo publicou uma matéria, uma reportagem, revelando que na campanha eleitoral o Podemos está inflando a reputação de Álvaro Dias nas redes sociais, usando robôs que são manipulados ali por terceiros. O Podemos está usando desse expediente? Não. Primeiro que eles estavam se referindo ao Facebook do Álvaro, não do Podemos. Né, nessa reportagem. Sim, e Álvaro Dias usa desse expediente para ficar bacana nas redes sociais? Maria Lídia, eu duvido, porque eu conheço a equipe dele e é uma equipe muito simples, é uma equipe que, se você vê as postagens do Álvaro, inclusive, é ele que grava o vídeo, ele tem essa questão, que ele faz questão de cuidar, né? Inclusive agora estamos vendo a agência que vai cuidar da campanha dele e ele não tem nenhuma ação de impulsionamento desse tipo de prática. Então não sei qual foi o critério que a Folha usou, mas eu não acredito nisso, de verdade. Certo. E agora essa é uma outra questão. Acredita que, passada a Copa do Mundo, né, as convenções vão acontecer e alguns nomes vão desistir. Aliás, já começou, né? Hoje... Flávio Rocha já desistiu. Que com esse realinhamento das candidaturas, que de fato, quando chegarmos no dia da eleição, nós teremos uma polarização de dois grupos, de frentes de partidos que representem correntes contrárias do pensamento político? Eu tenho uma visão otimista do processo. Eu acho que o momento agora é o momento da raiva, é o momento do ódio, é o momento do desgaste. Mas próximo à eleição, as pessoas vão para a reflexão. Não se trata de uma eleição, não se trata de eleger um candidato de esquerda ou de direita, se trata do futuro de uma nação. E acho que todo esse processo de corrupção que nós vimos no Brasil no último ano, políticos de carreira indo para a cadeia, enfim, é um momento que nós, brasileiros, temos de passar a limpo esse país. De botarmos alguém sério, não o cara carismático, mas o cara sério para conduzir o país. Então o momento da reflexão ele vai chegar. E eu não acredito nos extremos no comando desse país. Eu acredito que o brasileiro é inteligente e mais do que nunca nós precisamos nos unir, darmos as mãos e seguir em frente. O Brasil tem tudo para crescer e ser um país à altura e à grandeza do seu povo. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.